Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A gente começa o TN1 falando de uma mega operação de combate ao tráfico interestadual de drogas entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Mais de 200 policiais estão nas ruas. Em Vitória, a ação da polícia aconteceu em bairros de classe média alta. O alvo, uma quadrilha internacional especializada no tráfico de haxixe. A operação, chamada de G-Dias, reuniu cerca de 200 policiais da Superintendência de Polícia Especializada e também da Sejus. Foi comandada pelo delegado Guilherme Eugênio, do Departamento de Narcóticos de Guarapari. Teve início a partir de uma apreensão de haxixe com um grupo no município. Esse trabalho é voltado ao combate ao tráfico interestadual de drogas. Nós apuramos a atuação de uma quadrilha, de uma organização criminosa que, a partir do Espírito Santo, fornece, acima de tudo, haxixe, uma droga de valor agregado maior, para outros traficantes em atuação nos estados de Minas, Rio de Janeiro e alguns outros ainda em apuração. Os policiais cumpriram 41 mandados entre prisão, busca e apreensão na Grande Vitória e também em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em Vitória, um dos municípios-alvo, eles foram a prédios em bairros nobres, como Camburi, Jardim da Penha e Jardim Camburi. Cerca de 9 pessoas de classe média e alta envolvidas no esquema foram detidas. O alvo é uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que tem como produto principal o fornecimento de haxixe produzido na África. Essa quadrilha tão elitizada mudou um pouco o perfil do estado do Espírito Santo quando se trata de tráfico internacional de drogas. Mais conhecido por ser um estado de passagem, um estado consumidor, passou agora a ser fornecedor de haxixe. Além da distribuição interna, o delegado Guilherme Eugênio disse que essa quadrilha ainda distribuía essa droga para outros estados do país. Por enquanto, até agora, foram identificados os estados de Minas Gerais e também de Rio de Janeiro. E, inclusive, o delegado falou que o chefe dessa quadrilha é um mineiro que já foi preso em uma outra ocasião. Ele disse ainda que parte dessa droga que vem lá da Europa chega ao Brasil por via portuária. E aqui no Espírito Santo não seria diferente. A quadrilha utilizaria os portos do estado para receber essa droga. Traficantes da Grande Vitória fornecem para todo o estado do Espírito Santo e para Minas Gerais, Rio de Janeiro e acreditamos que vários outros estados. E, em princípio, até onde sabemos, eles são especializados em haxixe, que é uma droga que custa a partir de R$60 o grama e que vem normalmente da Europa a partir dos nossos serviços portuário e aeroportuário. Como essa droga não vem da Colômbia, Peru, como a cocaína, por exemplo, ela vem sim da Europa. E essa organização provavelmente usufrui da estrutura portuária do nosso estado para o recebimento disso e, a partir dessa estrutura, redistribui para todo o país. O delegado também falou sobre a violência empregada pela quadrilha, que, apesar desse perfil mais elitizado, torturava suas vítimas. Nós tivemos casos muito graves ocorridos em Guarapari, em meio aos quais essa organização criminosa, a fim de promover cobranças em face de devedores, amarrou, espancou e torturou severamente pelo menos um dos devedores e que foi deixado completamente nu, num local ermo, com lesões bastante significativas. E familiares de dois dos devedores dessa organização foram extorquidos por bastante tempo, venderam tudo que tinham, contraíram empréstimos para quitar suas dívidas junto a essa organização. Entre os detidos estão o empresário Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, detido em 96 por ter matado a namorada Gabriela Regatieri Sherman ao jogá-la do 12º andar de um hotel. Apesar de condenado por unanimidade a mais de 23 anos de prisão, ele está solto. Segundo o delegado, Luiz Cláudio seria um dos 4 pilares dessa quadrilha, em que cada um movimentou mais de R$1 milhão em pouco tempo. Em períodos relativamente curtos de tempo, em períodos de menos de um ano, a maior parte deles movimentou cerca de R$1 milhão cada. Os relatórios de inteligência financeira fornecidos pelo COAF foram fundamentais. A gente está vendo aí que a repórter Suzy Faria acompanha essa movimentação da polícia desde cedo, né? Isso mesmo, Suzy já está aqui com a gente. Minha amiga, até o momento 9 pessoas foram detidas. Boa tarde para você.
Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Por enquanto, nós contamos lá, chegando na DHPP, cerca de 9. Mas um deles já teria sido liberado por não ter mandado de prisão e por delegado, após conversar com ele, perceber que não tinha envolvimento nessa quadrilha, então um foi liberado. Mas essa ocorrência, essa operação não terminou. Então, até o final da tarde, nós podemos ter mais novidades com outros detidos envolvidos nessa quadrilha extremamente elitizada, Bruna. E olha, ela atuava aqui no estado, tinha base aqui em Vitória, mas distribuía, como o próprio delegado falou, para diversos municípios do Espírito Santo e também estados de fora. Como ele falou, levantou por enquanto Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que o líder dessa quadrilha seria um mineiro que já caiu uma prisão, ele falou, há pouco tempo, não quis falar qual é o nome dele, para não atrapalhar as investigações, mas o líder dessa quadrilha seria mineiro, com essa ramificação aqui no estado, sendo que essas pessoas que nós já apontamos aí, teria relação profunda com essa operação. E mais, foi preso o Luiz Cláudio Sadenberg aí, com a namorada dele, que parece que é uma blogueira bem conhecida aqui no estado, uma arquiteta. Ela foi levada lá para a delegacia, mas nós não conseguimos aprofundar, junto com o delegado que está ouvindo todo mundo que foi pego, se ela tem ou não envolvimento e se foi pega pelo tráfico de drogas também. Apesar de hoje ter sido cumprido 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Então as equipes ainda estão na rua e a gente pode ter mais novidade aí para o início da tarde, finalzinho da tarde, de outras pessoas detidas. Lembrando que essas pessoas que foram detidas aqui, algumas serão encaminhadas para Guarapari, outras serão levadas para as distritais para também serem ouvidas e encaminhadas também para os presídios e aí serem ouvidas também pelo delegado depois com um pouco mais de calma. E olha, a movimentação dessa quadrilha não era pouca não, hein? Em conversa do pé do ouvido que eu ouvi lá na DHPP, só na movimentação de uma transação, mais de R$400 mil. Daí você tira que esse negócio do haxixe, uma droga muito mais potente do que a maconha, é também bem lucrativo. George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta, né, com outras informações para atualizar também esse caso. Obrigado, Suzy. Em Cachoeiro de Itapemirim, a diretora de uma escola encontrou drogas dentro da mochila de uma aluna de 11 anos. Eram 26 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 53 pedras de crack. Colegas da estudante sentiram um forte cheiro vindo da mochila e avisaram a direção, que encontrou os entorpecentes e acionou a guarda municipal. A menina de 11 anos disse que a sacola era do primo, mas não sabia o que tinha dentro. A menor, a mãe e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Gente, vocês se lembram do caso da estudante Luísa Lopes? A Luísa foi atropelada e morta na Dante Michelini, em Vitória. Olha só, a polícia concluiu as investigações desse acidente, tá? As imagens mostram que a motorista que atingiu a jovem estava sem condições de assumir a direção do carro. Vanusa Santana vai conversar com a gente sobre esse assunto, acompanhou a coletiva de imprensa. Vanusa, a motorista do carro tinha ingerido bebida alcoólica. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna Maria. Boa tarde, George. Muito boa tarde aos nossos amigos do TN que nos acompanham de casa. Tinha ingerido bebida alcoólica, sim. Isso, as imagens que a gente está mostrando para vocês aí, né, dizem por si só. Essa moça, que é a corretora de imóveis Adriana Felisberto, de 33 anos, ela aí passou por 2 bares antes de atropelar a estudante, um bar em Jardim Camburi e outro bar na Praia do Canto. No intervalo de 1h40, ela, acompanhada de uma amiga, consumiram 4 cervejas e mais 4 copos de vodka. Essa vodka foi oferecida por um rapaz que estava em uma mesa ao lado. Foi muito tempo de investigação. Aqui ao meu lado está o delegado responsável aí pela delitos de trânsito, Maurício Gonçalves. Delegado, essas imagens, boa tarde para o senhor, essas imagens foram primordiais para chegar à conclusão de que a corretora de imóveis que dirigiu o carro e atropelou, causando a morte dessa estudante, de fato estava sob influência de álcool? Boa tarde, exatamente. As imagens, a análise das imagens comprovam a ingestão de álcool, que tipo de álcool e a quantidade consumida.
Foi um trabalho muito minucioso, né, delegado? Pelas imagens a gente vê aí que vocês analisaram até as comandas, né, coisas que elas consumiram nesses 2 estabelecimentos comerciais. Vocês confrontaram com o que elas disseram nos depoimentos. Como é que foi isso? Exatamente. A investigação policial ela tem várias etapas: análise de imagens, laudos periciais, provas testemunhais, e o conjunto desses fatores é que nos levam a indicar quais são as conclusões e o que de fato realmente aconteceu nesse crime. A partir daí, vocês observaram, né, confrontaram essas informações e a que conclusão vocês chegaram? Nós concluímos que a conduta da condutora do veículo ela foi um homicídio doloso na sua modalidade de dolo eventual. Pergunta para você. Ou seja, ela bebeu... Pois não, George, quer perguntar? Desculpa, Vanusa, te interromper, mas esse caso aí chamou muita atenção. Tudo porque bem. A gente tinha uma sonora, uma entrevista da Adriana na época, dizendo que ela tomou remédio. Como é que a polícia ela investigou essa situação? Ela também tinha feito uso de remédio? Sim, essa informação eu até tenho. O delegado Maurício falou isso durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje. Dentro do carro, a polícia militar, logo depois do atropelamento, eles vasculharam o carro e encontraram esses medicamentos. O que chama a atenção, né? Isso mesmo, o delegado, se eu estiver errado, só me corrija. Foram encontrados esse medicamento lá e na bula constava que era proibido dirigir, que podia alterar aí, né, a psicomotricidade dela? Sim. Foram apreendidos caixas de medicamentos de uso controlado e esse tipo de medicamento, alertas dentro da bula desse medicamento indicam não dirigir veículo ou operar máquinas pesadas, porque afetam toda a sua capacidade de dirigir esse tipo de veículo. Isso se tornou uma bomba, porque nos próprios vídeos feitos pela Polícia Militar e por populares no dia do acidente, ela fala que ela era uma pessoa que estava falando daquele jeito porque tinha ingerido medicamento controlado. Isso aliado à bebida alcoólica, faça ideia. Sim. A associação de bebida alcoólica com remédios de uso controlado, isso tem que ser evitado, ainda mais quando você vai conduzir um veículo automotor. Agora, é importante a gente dizer, porque na época ficou-se em dúvida se ela tinha avançado o sinal vermelho, se não tinha, como é que ficou isso? O que as investigações concluíram? As investigações mostraram que a condutora do veículo cometeu o crime quando o semáforo estava aberto para ela. Ou seja, isso diminui em alguma coisa a culpabilidade dela, delegado? A culpabilidade não. Dentro do direito, você tem uma figura que é a culpa concorrente. Outros fatores nos comprovaram a culpa dela. E aí a conjunção desses fatores acarreta o indiciamento dela e esse fato pode ser levado em consideração pela justiça na hora da dosimetria da pena. A gente se recorda muito bem, todo mundo, eu acho que em casa também vai lembrar disso, que na época ela negou veementemente que havia ingerido bebida alcoólica. A passageira, a pessoa que estava ao lado dela, chegou a ser ouvida por vocês e disse que ela havia apenas bicado, ou seja, experimentado um pouco de cerveja num determinado estabelecimento comercial. O que acontece com essa pessoa? Né? Depor, contar mentira, o que acontece com ela? Nesse caso específico, não acontece indiciamento dessa testemunha porque há ligação direta de parentesco entre a investigada e a testemunha. Se ela não tivesse parentesco, poderia se ocasionar um indiciamento por falso testemunho. Delegado, vamos só repetir então qual foi o indiciamento da motorista, da Adriana, nesse caso. O indiciamento dela foi em cima do Código Penal, no seu artigo 121, que é o homicídio doloso qualificado. Muito obrigada pela entrevista, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vanusa. Obrigado pelas informações. Pessoal, em Jardim Camburi, Vitória, uma idosa foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo. Ela morreu no hospital. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz essas informações pra gente. Olá, Vanessa. Boa tarde para você. Oi, Jorge, muito boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Pois é, a gente sabe que o nome dessa senhora até então seria Maria Auxiliadora, ela tinha 77 anos, a gente só ainda não conseguiu saber o sobrenome desta senhora. O acidente aconteceu bem próximo aqui a esse cruzamento onde eu estou, da rua Carlos Martins com a rua Alcir Pereira, um cruzamento bem conhecido aqui de Jardim Camburi. A idosa estaria atravessando a Carlos Martins quando um caminhão de lixo da Prefeitura de Vitória
Vitória, que seguia no sentido Serra pela Carlos Martins, acabou atingindo essa idosa em cheio. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU, o Corpo de Bombeiros também esteve aqui no local. De acordo com informações, ela ainda estava lúcida, estava conversando, mas tinha ferimentos graves. Foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória e hoje, então, a gente recebeu a informação confirmada pela Polícia Civil de que essa idosa de 77 anos, infelizmente, não resistiu e morreu. Agora, George, Bruna, eu estou aqui há mais ou menos 1 hora e o que eu percebi é que essa travessia aqui da Carlos Martins com Alcir Pereira é uma travessia extremamente perigosa para os pedestres. Isso porque tem 3 sinais aqui e tem, de fato, 3, 4 faixas de pedestre. Mas o que acontece é que o tempo semafórico para os pedestres ele é muito curto. Para um idoso atravessar ou até mesmo para uma criança é muito difícil, gente. Eu cronometrei aqui no celular, deu cerca de 6 segundos de travessia. Quando um sinal fecha, o outro abre e os carros podem continuar entrando aqui na Carlos Martins. É uma das principais avenidas, de Jardim Camburi, é uma avenida muito movimentada. Então o que a gente pode perceber é que é uma travessia muito perigosa. Inclusive, aqui tem muito comércio, tem um hospital particular importante. Esse muro aqui, verde, é o muro de um posto de saúde, ou seja, muitos idosos e crianças circulam por aqui. Também tem escola, a gente viu muita criança atravessando aqui de uniforme, então merece uma atenção da Prefeitura de Vitória. Essa travessia aqui é de fato muito perigosa, isso eu pude perceber. E a gente procurou também a Prefeitura de Vitória para saber sobre essa questão do acidente, se está sendo apurado esse acidente. A Secretaria Central de Serviços disse que se solidariza com a família da vítima, disse que o caminhão é de uma empresa terceirizada que faz o recolhimento de resíduos domiciliares na cidade, em Vitória. A Secretaria disse que assim que tomou ciência do fato, notificou a empresa para que preste os devidos esclarecimentos sobre o que aconteceu e dê também todo o apoio à família. A Secretaria disse que está acompanhando esse caso. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção para esse perigo aqui que a gente notou da travessia aqui na Carlos Martins com a Alcir Pereira. Nesse momento, o sinal está aberto para os pedestres, mas ele fecha muito rápido, realmente é um tempo muito pequeno, são cerca de 6 segundos para que as pessoas possam atravessar e logo em seguida já abre o sinal e olha só, os carros entram na Carlos Martins. Então é preciso de um apoio aí, a Prefeitura tem que ver direitinho essa questão dessa travessia e a gente deixa aqui também os nossos sentimentos, a gente também se solidariza com a família da Maria Auxiliadora. Bruna, George. Urgente, não tem a menor condição, dá para contar ali, realmente é aproximadamente 5, 6 segundos. Como é que uma pessoa vai ter condição de atravessar ali rápido daquele jeito? Então, assim, fica o pedido de atenção especial para os motoristas que passam ali, mas, claro, também a Prefeitura, enfim, é o órgão responsável aí pela regulamentação desse semáforo. Não dá para continuar assim, Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até daqui a pouquinho. Obrigado. Pessoal, olha, um caso de estupro durante uma abordagem da PM está sendo investigado pela polícia. A vítima é uma babá de 49 anos. Gente, a mulher afirma que os militares invadiram a casa sem ordem da justiça e um deles acabou cometendo o crime. Os filhos dela ainda teriam sido agredidos. Não tô conseguindo dormir mais, não consigo comer. Eu não consigo nem trabalhar, fazer nada, então fico com a casa toda fechada, a porta fechada, tudo fechado. A mulher esconde o rosto, pois tem medo. Ela denuncia um policial militar por estupro. O PM teria invadido a casa dela junto de mais 2 colegas de farda. Ele falou assim, vamos lá pro quarto. Aí eu peguei e fui. Eu fui porque eu tava sentindo muito medo. Aí ele falou assim, fecha a janela. Eu fechei. Aí ele foi até a porta do quarto e falou pros outros policiais, pega esse menino aí e leva ele mais pra lá. Eu acredito que não era pra ele ver nada, Aí ele falou pra mim assim, você quer que eu chame uma policial feminina aqui pra você falar? Eu falei, pode chamar, senhor. Pode chamar. Aí ele falou assim, vai mais pra lá. Eu cheguei perto da janela que tava fechada. Ele falou assim, tira a blusa. Aí eu peguei, eu tirei com muito medo. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, assim, me matar, alguma coisa. Aí ele falou assim, agora tira o sutiã. Eu peguei e tirei. Ele falou assim, agora tira a calça e tira a calcinha. Eu tirei. Depois ele mandou virar de costas pra ele. Aí ele agachou por trás de mim.
e fazia gemidos. Os militares entraram sem mandado de busca e apreensão, supostamente em busca de informações. Os 2 filhos da babá, de 15 e 28 anos, foram agredidos com tapas no rosto e na cabeça. A mais nova levou muito tapa na nuca, de 15 anos, tapa na nuca e na cabeça também. A babá, de 49 anos, descreveu que foi abusada sexualmente pelo policial militar. Junto da advogada, ela procurou a delegacia da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. O caso também foi levado ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar. Mas denunciar um policial não foi uma tarefa simples. 2 policiais não quiseram registrar o boletim de ocorrência dela. Eu insisti, falei que era direito dela, que ela era vítima, que independente de quem é o autor deste caso, teria que ser registrado o boletim de ocorrência. E aí, depois que eu insisti muito, foi registrado o boletim de ocorrência, ela foi encaminhada para o DML, a gente também fez o exame de DML dela, foi na corregedoria. A babá se mudou junto da família para outro município. Estão vivendo de favor, enquanto esperam por alguma resposta da justiça. Eu tô lá quietinha, esperando que alguma coisa seja feita, porque isso não pode ficar assim. Isso se chama proteção ao criminoso, né? Não querer registrar nem o boletim de ocorrência. As polícias militar e civil disseram que o caso é investigado. Detalhes não serão repassados para não atrapalhar a apuração. E a Corregedoria da PM também apura essa abordagem. Bem, gente, nos últimos dias nós relatamos aqui vários casos de estupro no estado, abuso sexual. Ao longo desse ano, os números são assustadores, foram mais de 1.200 casos. E entre as vítimas, Bruna, crianças, mas uma grande maioria de mulheres. Abuso dentro de lojas, carros de aplicativo. Vamos falar com a repórter Suzy Faria. Suzy, assustador isso, hein, minha amiga? George, bastante. E olha, há um caso aí de subnotificação, desculpa. Isso significa que esses 1.200 podem ser ainda um dado fictício, porque pode ter muito mais do que 1.200 denúncias. Tem muitas mulheres que não gostam, ao passar por essa situação, de denunciar. Nós mostramos isso ontem, quando falamos com aquela senhora que foi estuprada por um motorista de aplicativo. Ela não ia denunciar não, viu? Se não fosse uma amiga dela insistir para que ela fosse a polícia, ela deixaria esse caso para lá, para não passar pelo constrangimento, nem pela dúvida de que ela teria facilitado um caso como aquele tão grave. E nós mostramos também o caso daquela menina na loja, aquela vendedora de 19 anos que foi estuprada por um maníaco praticamente, né? E a dona da loja, com quem nós conversamos, disse que ela saiu dali para prestar toda a ajuda necessária à vendedora dela, que passou pela polícia, passou pelo departamento médico legal para fazer exame de corpo de delito e ainda teve que ir para o Hospital das Clínicas, onde se atende mulheres que passaram por essa situação porque precisam fazer exames e tomar um coquetel de remédios para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então é um protocolo que a mulher tem que passar que às vezes causa muito constrangimento, medo, vergonha. Então muitas sequer denunciam a violência pela qual passaram. E olha, se vocês querem saber o que aconteceu de ontem para cá, essa semana no que se refere ao estupro, bem, corram para a banca, comprem o jornal A Tribuna, porque lá dentro a repórter Tainara Nascimento mostra que só nessa semana e também ontem, contando tudo, foram 6 casos. Além da mulher que foi estuprada na loja, esta cozinheira que virou vítima aí de um motorista de aplicativo, ainda tem em Cariacica um avô que estuprou as netas, um pai que estuprou a própria filha. Casos absurdos que a gente relata no dia a dia aqui, George, Bruna, e que continuam acontecendo, continuam aqueles que têm coragem de ir até a polícia denunciando. E vejam só, a delegada Cláudia Dematê falou sobre esses casos, falou sobre essas 1.200 ocorrências e outros casos de estupro também. Vamos ouvir a delegada. Por vezes, as mulheres
acabam subnotificando esse tipo de crime. Em razão da vergonha, do julgamento da sociedade, são questionadas da roupa que estavam usando, porque estavam sozinhas em determinados locais. Ela pode buscar uma unidade de saúde para receber, em primeiro momento, esse atendimento por meio da área da saúde, que é uma porta de entrada extremamente importante para que essas mulheres possam, receber um atendimento e também iniciar esse processo para chegar até as autoridades policiais. A prática desses crimes, ela pode também estar buscando as unidades da Polícia Civil por meio das nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Pois é, e vocês... É muito importante o que a delegada acabou de dizer aí, de procurar uma unidade de saúde, mas se você quiser que esse estuprador seja preso, não tome banho. É muito importante que todos os vestígios deixados no corpo da mulher sejam periciados no DML. Coletando esse material é muito mais fácil, sabe, George e Bruna, se chegar e comprovar que aquela pessoa foi o autor do estupro. Lembrando que esses casos não acontecem só com as mulheres. Lembram do que aconteceu em Jaguaré, do médico? Bem, já foi concluído o inquérito. O médico José Carlos De Angeli, de 53 anos de idade, foi indiciado e se chegou a um número de que ele teria molestado 28 homens como médico lá em Jaguaré, algo que vai ser ainda falado em entrevista agora à tarde. Então, só para vocês verem como que isso acontece com uma certa regularidade e que as mulheres não devem se sentir constrangidas, nem mesmo os homens, e denunciar à polícia esse tipo de caso. George, Bruna. Assustador, né? A gente ouvir essas histórias triste. Aí no espaço de uma semana, 6 casos. Suzy, obrigada pelas informações, tá, minha amiga? Agora, antes da gente se despedir, Suzy, já que você está aqui com a gente, tem alguma novidade sobre a grande operação aí de combate ao tráfico de drogas, minha amiga? Não, delegado ainda não quis dar mais detalhes, ele está ouvindo essas pessoas que foram levadas para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para serem ouvidas, mas ele já adiantou que esse caso, minha amiga, é muito grande, ganha uma repercussão aí nacional devido ao tráfico internacional de drogas. Tentamos falar com ele, mas ele pediu um pouco de paciência, porque ele precisa terminar de ouvir essas pessoas para finalizar e dar informações mais importantes para a gente. Bruna, George. Combinado, então, Suzy. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha, no norte do estado, um homem foi morto após reagir a uma abordagem da polícia. Esse caso aconteceu no centro de Colatina ontem à tarde. O suspeito estava com essa arma e atirou dentro da rodoviária da cidade. Um militar de folga presenciou a ação e deu voz de prisão ao homem, que reagiu. Os dois trocaram tiros e o suspeito acabou ferido na barriga. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Olha só, a gente se profissionalizar é muito importante para conquistar, claro, uma vaga no mercado ou abrir o próprio negócio, né? Então, Bruna, tem que aproveitar a oportunidade porque estão abertas 1000 vagas para 20 cursos profissionalizantes. O pagamento é apenas a taxa de inscrição. Na garagem de casa, no bairro Taquara 2, na Serra, Suelen, conhecida como a Baronesa das Unhas, montou seu salão de beleza. O negócio surgiu há 5 anos, após concluir um curso profissionalizante. Para mim foi conciliar, a ser mãe com trabalhar, que para mim era difícil. Então, trabalhar na minha casa, trabalhar para mim, me dá eu consigo conciliar o trabalho de cuidar do meu filho e das minhas coisas aqui do salão. Suelen fez o curso de depilação no projeto Juventude Ativa, que fica no bairro Taquara 1, na Serra. O projeto começou há 11 anos com doações de cestas básicas. Hoje oferece mais de 20 cursos, que podem ser feitos de forma presencial ou online. Mais de 1000 vagas estão abertas. O aluno ele não paga mensalidade, na verdade. Quando a gente está com alguma parceria, a gente oferece a custo zero, mas nesse momento, nós estamos trabalhando com a taxa única de inscrição a partir de R$ 29,90. As inscrições podem ser feitas pelo site www.juventudeativa.org.br. São vagas para cursos presenciais em elétrica, informática, auxiliar administrativo, cuidador de idoso ou infantil e porteiro. E cursos à distância para recepcionista, técnicas de vendas, assessoria parlamentar, auxiliar de creche, entre outros. Dos 16 cursos
cursos oferecidos, os mais procurados: informática, elétrica e beleza. E aqui é o curso de unha em gel. Lá fora, em uma escola particular, a aluna pagaria em média R$1.000, mas aqui ela vai pagar pelo material, em média R$100. Em 2 dias, já sai aprendendo a fazer a unha em gel. E a Suelen hoje é uma das professoras do curso de unha em gel. Me especializei na área de alongamentos de unha e eu voltei como parceira do projeto. Então hoje eu dou curso de unha de gel lá, de fibra de vidro e de spa dos pés. Conhecimento que ajuda, seja para profissionais que queiram montar o próprio negócio ou para aqueles que disputam uma vaga de emprego. O importante é estar qualificado e conquistar o mercado de trabalho e o cliente. Eu encontrei na Suelen que eu não consegui encontrar em outras, né? A durabilidade da unha. Porque geralmente eu fazia, uma semana depois ela caía. Então eu encontrei com a minha filha que fez primeiro, gostei do trabalho dela e vim também. É isso aí, muito bacana, né? Os interessados podem acessar o site, a gente já viu na reportagem, mas tem que reforçar, né? juventudeativa.org.br. E a polícia identificou o jovem que atirou 10 vezes contra um adolescente em Vitória. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que traz os detalhes pra gente. Vanusa, é com você. Exatamente, George, essa identificação já foi feita pela Polícia Civil. Esse crime que aconteceu no finalzinho da manhã de ontem, no bairro Santa Marta, dentro de uma peixaria, um adolescente de 17 anos aí foi baleado com 10 tiros. Logo após aí efetuar os disparos, esse criminoso saiu correndo. Várias testemunhas acabaram por fotografá-lo. Essas imagens começaram a circular por redes sociais. A polícia, então, fez questão de ouvir aí a mãe desse rapaz, que é um rapaz de 18 anos, né? Já teria tido aí uma certa ligação com a vítima, que é o adolescente de 17 anos, que já teria, inclusive, participado do tráfico de drogas na região ali de Santa Marta. Ele está hospitalizado em estado gravíssimo. Eu produzi uma reportagem e a gente acompanha agora. O homem de preto que corre no vídeo, segundo a polícia, acaba de descarregar uma arma em um adolescente de 17 anos. A vítima foi surpreendida dentro de uma peixaria em Santa Marta, Vitória. O criminoso, que tem 18 anos, disparou 10 vezes contra o rapaz. O crime foi no final da manhã dessa quarta-feira. O rapaz foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O adolescente permanece internado em estado gravíssimo em um hospital em Vitória. Segundo a polícia, ele já teria participado do tráfico de drogas na região de Santa Marta. Chegou a trabalhar por um tempo nessa peixaria. Ontem ele voltava ao local justamente para pegar uma bicicleta que havia ficado lá. Acabou surpreendido pelo criminoso. A polícia já identificou o criminoso. Uma foto tirada do suspeito momentos depois do adolescente ser baleado foi reconhecida pela própria mãe do rapaz. A própria genitora ajudou a investigação, afirmando que era seu filho, sim. Hoje a gente não tem dúvidas de quem foi o autor do crime que vitimou o adolescente ontem de 17 anos. Pois é, né? Quem estiver aí vendo agora a foto, né, viu agora há pouco aí as imagens que mostram esse criminoso logo após os disparos, pode sim fazer qualquer denúncia ao Disque Denúncia. O número é fácil, 181. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. Pausa rápida e no retorno do TN1 tem empreendedor do dia. A Patrícia investiu em alimentação saudável para cães e gatos. Tudo natural, hein? Tem até bolo de aniversário. Aguarde para ver. E veja ainda, que susto! A carreta destruiu a parede de uma casa na Serra. Bandidos saem para assaltar, mas antes resolvem fazer oração para dar tudo certo no crime, gente. Será que deu certo? A resposta já, não sai daí não. Estamos de volta agora 12h36. Olha, gente, uma história surreal que surpreendeu até mesmo, vejam só, o delegado que investigou o caso e já tem mais de 10 anos de experiência. Olha só o que aconteceu. Os bandidos programaram um assalto a um táxi, mas antes de cometer o crime, eles resolveram orar para pedir proteção. Resultado, chegaram atrasados e deu ruim para eles. Vamos ver o que o delegado disse. A DEC de Aracruz finalizou uma investigação e demonstrou que 2 mulheres pegaram uma corrida de táxi de João Neiva a Aracruz. E quando elas chegaram no destino final, que elas desceram do táxi, 3 assaltantes abordaram taxistas.
E provamos que tanto as mulheres quanto os assaltantes estavam previamente acordados para cometer esse assalto. Mas nos chamou a atenção na investigação que os 3 assaltantes demoraram a abordar a vítima. E por isso eles não tiveram o êxito que eles esperavam. Dá uma olhadinha, o motivo pelo qual os assaltantes chegaram atrasados. E por que vocês chegaram atrasados do horário combinado? Nós foi fazer uma oração primeiro. Me explica isso aí, como é que foi isso? A gente já estava preparado. Aí nós conhecemos uma mulher que era da igreja, né, que morava perto de nós. Aí, vamos fazer uma oração, pá, não tem... Aí nós pegou e fez essa oração, e depois nós foi caminhando, aí chegou lá, o carro já... Mas essa oração foi para quê? Para Deus abençoar o assalto? Para Deus proteger a nossa vida. Durante o assalto? Para não acontecer nada de mal com ninguém. Olha, eu acho que eles fizeram essa oração pro ser errado. Olha, não sei. Né? Eu não sei nem o que dizer, mas de fato estão na cadeia. Não tem como. O resultado da ação veio logo. A oração, seja lá para que for, a resposta veio logo. Mas você lembra também que teve uma história que o pessoal estava fazendo uma oração, que tinha um monte de dinheiro na mala, eles orando, agradecendo por ter conseguido aquilo? Olha aí, é verdade. Não é o primeiro caso, não. Ah, gente, Deus não tem nada a ver com tem isso, nada não. A ver. Misericórdia. Estão rezando lá para baixo, tá bem no inferninho mesmo. Mas tá aí, ó, acabou na cadeia. Gente, agora a gente fala de um acidente que aconteceu na Serra, tá? Uma carreta destruiu a parede de uma casa hoje cedo. Esse acidente foi por volta das 7 da manhã no bairro Rosário de Fátima, ao lado do UPA de Carapina. Parte da estrutura da residência de 2 andares foi atingida. Embaixo funcionava um bar que estava desativado. De acordo com o motorista da carreta, na hora de fazer a curva, havia veículos estacionados em local proibido. E ele acabou perdendo o controle da carreta. A empresa vai pagar os prejuízos aos moradores. A Defesa Civil analisou o imóvel para avaliar os riscos. A estrutura, ninguém se feriu, mas a imagem é impressionante. Verdade. Podia ter acontecido uma tragédia aí, tá? Esse acidente que aconteceu na Serra. Olha, as contas de água, energia e IPTU chegam direitinho nas casas dos moradores de Coqueiral de Viana. Mas o bairro sequer existe no mapa. Olha isso, gente. Nem adianta ir jogar no GPS, não, jogar aí no Google para pesquisar. Você quer mais, George? Por lá falta tudo, tá? Não tem asfalto e nem saneamento básico. Correio, ambulância, então nem chegam. É muito problema para 200 famílias que moram no local. Um bairro que não existe no GPS, mas as contas chegam direitinho nas casas, só que com o nome de Morada Betânia. Você vê que as ruas não tem nada, aqui não existe calçamento, a correio não vem aqui. Esses dias minha máquina deu defeito, eu tive que mandar um endereço de Cariacica lá buscar o rapaz para ele vir aqui consertar, porque ele não localiza aqui. Não tem saneamento, não tem nada. Estamos em Coqueiral de Viana, divisa com Cariacica. O que separa é essa ponte, que aliás é de madeira improvisada. Aqui moram pelo menos 200 famílias. Tem até uma escola da prefeitura. O bairro existe há mais de 50 anos, mas parece que para o poder público está completamente esquecido. Nós existimos, né? Para nós aqui só, né? Porque para prefeitura, para órgãos públicos a gente não existe. Ambulância é difícil, a gente tem que chamar até ponto final de Caçaroca, que é Cariacica, ir lá encontrar com eles e trazer até aqui para eles poderem conseguir chegar até nas casas, porque não tem como botar localização. Essa rua que a gente está aqui, que fica bem às margens do rio Formate, está logo no início do bairro Coqueiral de Viana. E ela retrata bem a realidade do bairro inteiro. Nenhuma rua tem calçamento, então todas elas ficam assim, cheias de buraco. E quando chove, vira tudo um lamaçal. Carro não passa. Ônibus escolar, muito menos. Quem sofre são as crianças, que ficam sem estudar. Inclusive, já tem uma semana que muitas delas não vão para a escola. Às vezes acontecer de uma semana, às vezes até 2, em relação à chuva, lama que acontece, né? Então esse deslizamento já aconteceu uma vez que o ônibus voltou para trás. Hoje mesmo a Isadora nem foi para a escola e ela já passou poucas e boas no ônibus escolar. O ônibus veio, foi ali no morro, aí não teve como descer porque estava escorregando. Aí o motorista Sandro ligou para nossas mães,
Aí minha tia foi buscar a gente. O pastor Valdeci fez esse vídeo ontem. O ônibus escolar veio buscar as crianças e voltou vazio. Não tinha como levar ninguém com segurança para a escola. A estrada que liga o tanque é uma estrada muito perigosa, o motorista já justificou, mas a Secretaria de Educação insiste para que eles venham, entendeu? A gente chama a atenção do jornal, chama a atenção de todo mundo para ver se tem algum órgão responsável que pode nos atender, porque infelizmente a gente não tem ninguém a quem recorrer. Os moradores imploram por providências. São anos de luta para que pelo menos a rua seja calçada e que tenha um saneamento básico. A última notificação que nós tivemos é o seguinte: a CESAM falou que a previsão é de 2030 para começar um saneamento básico, saneamento aqui. E o prefeito 2024 para poder ver as possibilidades de começar a mexer na rua. Pois é, gente. Olha só, vamos às respostas. A Prefeitura de Viana informou que o bairro será contemplado, sim, pelo programa Minha Rua Melhor. Ruas serão pavimentadas, além de outros serviços como mutirões de limpeza, paisagismo, iluminação de LED e drenagem. Mas, como disse aí a moradora, o prazo é que isso aconteça até 2024, é muito tempo, né? Ou seja, a população vai ter que esperar mais um pouco, mas eu acredito aí que as obras de maior monta realmente podem demorar um pouco mais. Agora, uma limpeza, passar uma máquina ali, né, Bruna, para resolver a situação. Aliviar, né? Não precisa esperar até 2024, não, dá né, para fazer agora, agora. Gente. A gente já falou de qualificação profissional, agora vamos falar de vaga de emprego, né? Cine de Vitória tem 280 oportunidades. Atendente de farmácia, porteiro, repositor de mercadorias, ajudante de obras, alinhador de pneus e muito mais. Faz o seguinte, acesse o site trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Já o Cine da Serra tem 321 oportunidades. Repositor de mercadorias, motofretista, mecânico, lavador de veículos, esteticista e outras vagas por lá também. Você pode ver os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Agora, olha só, gente, a insatisfação com o trabalho, né, estava acontecendo e aí veio uma ideia. Desde 2015, a Patrícia estava pensando em sair do ramo da contabilidade e agora resolveu empreender. Ela é uma pet chef, isso mesmo. Ela faz comidas naturais para cães e gatos. Legal, né? E olha só, Bruna, tem até bolo de aniversário, tá? Os clientes Au Au e Miau Miau aprovaram, tá? Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Uma mesa de encher os olhos de qualquer pet. Não é mesmo, Jade? A cadelinha provou o pudim de farinha de coco com frango. Será que gostou, hein? A imagem já diz tudo. Quem preparou as delícias foi a futura pet chef Patrícia. Futura porque ela está fazendo cursos na área de alimentos para cães e gatos. A empreendedora tem 5 cachorros e um gato. É pós-graduada em contabilidade e aos 44 anos de idade não via crescimento profissional na área. A mudança veio de uma necessidade mesmo de ter alguma coisa para mim. Como eu gostava muito de pets, sempre gostei muito de animal, eu tive a ideia, conversando com meu professor de pós-graduação, de montar alguma coisa na área pet. Nesses vídeos postados nas redes sociais, ela dá várias dicas. Vou dar uma dica super importante, que é um pudinzinho. Na verdade, é um petisco para cães sem dentes. Eu vou usar 4 ingredientes, que é o fígado, a beterraba, a gelatina em pó, sem açúcar, sem corante, e água filtrada. O próprio negócio começou há pouco tempo. Hoje, Patrícia faz encomendas para aniversários dos pets e vende em alguns pontos estratégicos. Patrícia fez uma parceria com a Adriana, dona de um pet shop em Jardim da Penha, Vitória. Os clientes estão aprovando a novidade. Está tendo uma procura muito legal. Os clientes estão gostando bastante. Adriana lembra dos casos da venda de um petisco que matou alguns cães e deixou outros com problemas de saúde. Por isso, ela recomenda os petiscos naturais, mesmo que seja algumas vezes na semana, para dar uma diversificada no paladar do animal.
E opções não faltam. Tem bolo de aniversário, pudim de beterraba com fígado, biscoitos e por aí vai. E todos os petiscos são feitos com produtos 100% naturais, incluindo a coxinha que está aqui. Ela é feita com batata doce, frango e farinha de amêndoa. Será que a Jade vai gostar? A satisfação dessa cliente especial deixa a Patrícia mais otimista para o crescimento profissional. Quais são os projetos aí para o futuro? As parcerias, né? Porque além dela, né, eu saio na rua para vender, eu sou, digamos, vendedora ambulante. Conheço muito cachorrinho na Praça dos Namorados, né? Quase todo domingo eu tô lá, as pessoas já estão me conhecendo. Também vou na feira em Jardim Camburi, saio com a minha bolsinha e vou. A abordagem é direta mesmo, é me identificando, explicando quem eu sou, de que eu faço parte. E para você que também busca empreender, o Sebrae está realizando um plantão online até o dia 7 deste mês. São orientações gratuitas em vários serviços. É uma oportunidade quem tem de chegar perto desses empresários e oferecer a eles uma rodada de crédito, tirar dúvidas e orientações de uma forma gratuita. Então, aqueles que têm interesse podem procurar o Sebrae, que nós estaremos à disposição nesse período, inclusive com a participação de outros organismos que têm parceria com o Sebrae. Olha, para agendar a consultoria, acesse consultoria.sebrae.com.br. E para mais detalhes da Pet Chef, vai lá no Instagram, @almiaugourmetpet, @almiaugourmetpet. Vem comigo que agora chegou a hora de falar do Capixaba Cap, hein? No próximo domingo tem R$500 mil no Capixaba Cap, gente. São R$400 mil só no quarto prêmio. E ainda tem 20 mil no primeiro prêmio, 25 no segundo e 30 mil no terceiro prêmio. Não para por aí não, tá? Tem 20 giros de R$1.250 e tudo com dupla chance de ganhar. Não dê bobeira, né? Compre vários Capixaba Cap e concorra a R$500 mil em prêmios. Faz o seguinte, aponte o celular para esse QR Code aqui e compre agora, ou você pode comprar também num ponto de revendas mais pertinho de você. Lembre sempre de informar o seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá bom? É uma forma de Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, presta atenção no Diz que eu não avisei, hein? Tem R$500 mil em prêmios no Capixaba Cap do próximo domingo. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. 10 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de viagem no sul do estado. O coletivo saiu da pista e tombou na BR-101 em Anchieta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 45 passageiros estavam no ônibus. 8 foram encaminhados para hospitais da região. O veículo saiu da Bahia e seguia para São Paulo. Os passageiros que não ficaram feridos continuaram viagem em outro veículo da mesma empresa. Quinta-feira, 6 de outubro, veja os destaques do jornal A Tribuna. Quadrilha recruta jovens nas baladas para tráfico internacional de drogas. Na foto principal, feras na corrida de A Tribuna. As profissões que vão ter 6 mil vagas de trabalho para a construção de navio. Maníaco que estuprou o jovem era foragido da justiça. Em esportes, Fla não fura retranca do Inter e fica fora do G4. E veja ainda na edição de hoje, dono de asilo acusado de maus tratos a idosos. Inscrições abertas para cursos online de graça. E sucesso na promoção do álbum da Copa. Olha, nós voltamos a falar do pedido de prisão da motorista que atropelou e matou a universitária Luísa Lopes, que atravessava uma avenida de bicicleta na praia de Camburi. A motorista, a corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, tinha consumido cerveja e vodka pouco antes de causar esse acidente. Vamos ver o que disse o pai da Luísa. A Luísa faz muita falta, né? E ela era muito presente em tudo o que ela fazia. Então ela deixa aqui os nossos corações com bastante saudade, embora nada vai pagar essa ausência de Luísa,
mas esse indiciamento, né, sendo feito, essa pessoa sendo responsabilizada pelo crime que ela cometeu, eu acho que isso é mais do que justo. E é isso que a gente espera de uma sociedade, de uma justiça. Aí a resposta da justiça, né, para esse acidente que foi tão grave, tão trágico, tirou a vida aí de uma menina tão jovem. Que seja feita a justiça. Isso. E a seguir, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense. Tem mais, os gols da rodada no retorno do TN1. Sai daí não. 12h57, gols da rodada chegando. Opa. E tem vitória do Atlético Goianiense sobre o Fluminense. E teve empate entre Ceará e Goiás. Roda aí. Ceará e Goiás, aos 2 da segunda etapa, Mendoza chuta de primeira e manda no cantinho esquerdo do gol para abrir o placar. Ceará 1-0. No fim, o empate. Felipe Bastos arrisca chute rasteiro no meio da rua. Nicolas domina nas costas de Gabriel Lacerda. Finaliza na saída de João Ricardo e empata. Final Ceará 1, Goiás também 1. Corinthians e Juventude. Juliano abre o placar para o Corinthians aos 23. No primeiro minutinho do segundo tempo, Ruiz deixa tudo igual. Aos 9, Yuri Alberto finaliza de fora da área. Mas logo depois, Isidro Pita deixa tudo igual novamente. Final, Corinthians 2, Juventude também 2. Atlético Goianiense e Fluminense. Aos 5, John Arias cobrou pênalti e abre o placar. Aos 36, Cano amplia. No fim do primeiro tempo, Diego Churin desconta com pênalti. Aos 30, Baralhas deixa tudo igual. Aos 43, Marlon Freitas finaliza de fora da área. A bola desviou no pé direito de Nino e entrou. Final, Atlético Goianiense 3, Fluminense 2. Muito bem, vamos saber como é que fica o tempo. Quinta-feira de sol entre nuvens, chuva fraca também no extremo nordeste do Espírito Santo. Nas demais áreas não há previsão de chuva, tá? O vento vai soprar aí com moderada intensidade no litoral sul e também na Grande Vitória. O tempo deve ficar assim também amanhã, mas já tem a previsão de uma chegada aí de uma nova frente fria. Então, a gente já pode aí ficar se programando para o fim de semana, porque a possibilidade é de quê? De temporal. Gente, chegou o fim de semana, muda o tempo aqui. Sábado à tarde deve cair um temporal, já fica aí Meu avisado, Deus. né? Não tem jeito, fim de semana, né? Mas pelo menos tá mais fresquinho, tá precisando chover também, Tá né? precisando. No interior. Então é isso, gente. 12h59, a gente vai ficando por aqui. Beijo, até amanhã. Obrigado pela audiência, até amanhã.